Boa noite. Conforme tivemos falando no vídeo anterior, nós inclusive estivemos mencionando sobre a importância do tempo, o valor do tempo, a administração do tempo, em um aspecto assim bem pessoal. E ficamos de falar hoje sobre a administração do tempo, referindo ao tempo de Deus. Antes de tudo, quero agradecer por você ter nos acompanhado, ter me acompanhado no dia a dia, com os meus vídeos, com as mensagens que a gente tem passado e tem até me ajudado a compartilhar. Eu te agradeço de coração. E, por sinal, quero aproveitar para dizer que se você não é inscrito em nosso canal ainda, que aproveita para se inscrever. Dê um like, coloque os comentários, o que você está achando, qual a sua opinião sobre o assunto. Não esqueça também de acionar o sininho das notificações, porque na próxima semana nós estaremos falando sobre administração do tempo, referindo ao tempo santo. Você precisa de conhecer sobre esse assunto. E mais, compartilhando, você está me ajudando a ajudar outras pessoas. Então, compartilhe esse material nosso. Bom, conforme tínhamos programado, então hoje a administração do tempo em um aspecto referindo-se ao tempo de Deus. Antes de tudo, eu devo dizer que estive pensando um pouquinho, estive estudando sobre a origem do relógio. Interessante, né? A origem do relógio. Então, como a gente considera, para falar sobre o tempo, é interessante a gente pelo menos dar um toquezinho sobre o relógio. Eles estão intimamente ligados os dois. Eu particularmente creio, de acordo com a Bíblia Sagrada, que o mundo está com cerca de 6.000 anos aproximando. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, nessa aproximação, nessa média. Agora, os estudiosos que falam a respeito do relógio, eles dizem que o primeiro relógio foi inventado pelos egípcios cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Não dá para conciliar essa linha de pensamento, porque se a gente for considerar 2.000 anos antes de Cristo foi o dilúvio, pela orientação bíblica. Bom, mas vamos deixar como os homens estão falando. Cerca de 2.000 anos antes de Cristo, a invenção do relógio de sol, onde era uma rodazinha, né, uma tábua redonda com uma hastezinha, o sol ia batendo, eles marcaram o ponto inicial, o ponto final, dividiram no meio, depois subdividiram de forma que ficou como se fosse em 12 horas noturna e 12 diurna. Só que as diurna marcava direitinho, de hora em hora, não tinha subdivisões. Mas a noturna não tinha como fazer. Por quê? Muito simples, à noite não tem sol. O tempo foi passando e então, cerca de 1.400 anos antes de Cristo, inventaram então o relógio de areia, que é aquela, né, que vai descendo a areia e vai marcando. E também o de água. O de água ia descendo um volumezinho de água numa proporção de tempo e tinha marcado as subdivisões, as divisões de hora. É interessante que depois, um pouco mais distante, cerca de 400 anos antes de Cristo, então agora a Grécia inventa o relógio de fogo. Olha, esse você não conhecia. Era como se fosse um cordão e tinha os nós nos espaços. E à medida que ele ia lentamente queimando, cada nó daquele era 1 hora. Aí já dava para ver a hora do dia e a hora da noite. Já viu que melhorou um pouquinho? Há também um outro tipo de relógio, como se fosse uma vela, e ela tinha marcado as horas. À medida que ela ia descendo, o fogo queimando, ia passando de hora em hora. Então, para a gente ter uma noçãozinha mais ou menos. Por volta do século XV, então, houve uma revolução, né, que entrou o sistema de relógio mecânico. Aí o relógio de bolso, depois o incômodo do relógio de bolso, houve a necessidade do relógio de pulseira. Mais adiante, então, surge
essa tecnologia toda, onde a gente encontra por volta do ano 1928, então, o desempenho do relógio de uma forma bem mais profissional, com subdivisões de minutos, e este foi uma prosperidade muito grande, tá certo? Com o desempenho, entendeu, de cristais eletrônicos ou eletrizados, tá certo? Esse já dava eficiência no horário, ele já era mecânico, já tinha subdivisões de hora, foi uma revolução fantástica. Agora, depois de a gente ter uma noção sobre o relógio, vem uma pergunta. Tudo bem, então os egípcios, os gregos, e teríamos nome dessas pessoas, mas não é nossa preocupação. Agora, quem inventou o tempo? Essa pergunta é interessante, né? Quem inventou o tempo? Vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro passo, nós encontramos no Salmo 24, verso 1 e 2, uma resposta bem precisa que dá para a gente ter uma noção. Aqui nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, de primeira vista, a terra é a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Depois prossegue no verso 2 assim: porque ele a formou sobre os mares e a fundou sobre os rios. Então, se o Senhor fez a terra, fez a sua plenitude, fez os mares, fez todas as coisas, o tempo foi incluso. Por sinal, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 fala sobre a criação do mundo, e houve tarde e manhã, Deus foi fazendo em sequência as coisas. Inclusive, no capítulo 2, verso de 1 a 3, ele fala que no sexto dia terminou toda a sua obra, no sétimo dia, concluída a obra, ele descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. Então, para todos os fins, admite-se perfeitamente que quem fez o tempo foi Deus. É indiscutível isso. Agora, pense o seguinte: nós vamos considerar sobre o tempo. Antes nós falamos sobre o tempo no aspecto humano, da pessoa, administração do meu tempo. Agora, pense o seguinte: Deus nos deu para todas as pessoas, como nós falamos, um dia de 24 horas. Igual para todas as pessoas, ninguém tem desculpa. Começa por aí. Subdividido, ou seja, dividido melhor, em 3 parcelas de 8 horas. 8 horas em média para a pessoa repousar. Nós temos 8 horas para ele produzir, para ele se manter, para ele se bancar, para ele trabalhar. E temos 8 horas que são utilizadas como locomoção para o trabalho, é utilizado para as refeições, para a higiene pessoal, para coisas nesse aspecto. Então, dá para ter uma noção. Mais importante ainda é considerar uma outra coisa que é importante, que é fundamental. Dentro do aspecto do tempo, quando a gente pensa no tempo de Deus, aqui poderíamos atribuir para dizer o tempo de Deus. O que seria o tempo de Deus? Então, seria exatamente aquele tempo, no dia a dia, que você teria para passar com Deus, para aprender das coisas de Deus, para compartilhar das coisas de Deus, para você se fortalecer na intimidade, para você ter um conhecimento mais vivido com Deus. Poderíamos fazer a menção de Enoque, que Enoque viveu com Deus, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Interessante considerar. Ele andou com Deus. Isso significa dizer que ele trabalhava com Deus, que ele dormia com Deus e que ele vivia as outras horas, não trabalho e não repouso, também com Deus. Poderíamos dizer, em outras palavras, como se fosse mais ou menos assim. Ele estava trabalhando, mas em espírito, em uma intimidade, em uma ligação com Deus. E é exatamente o ponto que nós precisamos chegar. Primeiro, nós devemos dar nessa intimidade com Deus. Através da palavra sagrada, da Bíblia Sagrada, nós ouvimos a voz de Deus. Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada. E
Através da oração, nós falamos com Deus. E entre a Bíblia e a oração há um diálogo com Deus. Então, daí nós mostramos a importância de dedicarmos no dia a dia o nosso tempo de forma especial a nos fortalecer na intimidade com Deus, através do estudo pessoal da Bíblia Sagrada, da meditação, da devoção pessoal, da oração, do culto familiar. Momentos você e Deus, momentos sua família e Deus. Esse é o ponto. Nós precisamos entender que Deus vai levar seus amigos para viver com Ele na eternidade, e não seus inimigos ou indiferentes a Ele. Então, muito importante. Daí a importância de sermos conhecedores de Deus através da sua palavra. Viver e andar com Deus no dia a dia. Independente de qualquer coisa, você tem momentos especiais para estar com Ele. Esse é um ponto. Segundo, você promover com a sua família, com os seus, essa intimidade com Deus. Porque você vai, ao fazer assim, além de se fortalecer, fortalecendo os outros, você vai criar um ambiente mais propício para você conviver no seu dia a dia de uma forma mais favorável. Agora, o outro ponto também é você compartilhando para outras pessoas a sua experiência com Deus. Então, esses são passos fundamentais. Isso você deve fazer através do estudo da Bíblia Sagrada, do Espírito de Profecia, da lição da escola bíblica, que nós denominamos de lição da escola sabatina, da meditação matinal, do culto familiar, matutino e vespertino, no dia a dia com Deus. Você deve tirar um tempo especial para Deus. E mais, depois de tudo isso, a gente deve dizer o seguinte: em compartilhar com outros, conforme nós mencionamos, a sua experiência com Deus. Assim, você está crescendo e ajudando outras pessoas a crescer nessa intimidade. Vivendo desta forma, você vai viver melhor no seu dia a dia. Agora tem um ponto importante que nós não podemos esquecer, que a gente deve estar atento a cada instante. A Bíblia Sagrada é uma bênção para você. Ela ameniza o seu sofrimento, ela lhe fortalece, ela melhora o seu relacionamento, ela lhe ajuda no convívio com as pessoas, ela lhe melhora no seu profissionalismo, em todos os aspectos da sua Bíblia, da sua vida. Inclusive na sua intimidade com seu cônjuge, com os seus filhos e demais pessoas que estão no seu dia a dia. Agora, verifica que eu tenho aqui um pensamento muito importante, tá certo? Esse pensamento nós devemos estar com ele. Há pessoas que justificam: eu não tenho tempo de testemunhar, eu não tenho tempo de passar para os outros o ensinamento. Eu diria duas coisas importantes. A primeira é o seguinte: veja só o que diz aqui. Há os que estão atribuindo, veja só o seguinte: aos que estão atribuindo, né? Ele diz assim, eles estão dizendo, né? Se é que a questão é verdadeira, né? Se aqueles cujo trabalho lhes toma a maior parte do seu tempo, exceto aos domingos e feriados, em vez de gastar esse tempo em seus próprios prazeres, usando-no como uma bênção para outros, estariam a serviço da causa de Deus. Isso que você encontra no livro Beneficência Social, na página 82, tá certo? Não, na página 76, no segundo parágrafo. Então, mas eu trabalho durante a semana e não tenho tempo. Sim, você não tem tempo devido às suas atividades, suas responsabilidades, tudo bem. Mas então use os domingos e os feriados de uma forma tal
que você seja uma bênção. Não se contenta passar o dia ao bel prazer, a realizar as suas prioridades pessoais, mas se coloque nas mãos de Deus e vai compartilhar com quem precisa. Muitas pessoas estão precisando de você e você pode ser uma bênção para elas. Esse é um fato importante. Agora tem um outro fator. Tem umas pessoas que dizem assim: mas acontece que eu tenho meus compromissos. Bem, meu querido, evita de fazer compromissos excedentes, para que você não tenha desculpa, porque depois que os compromissos estão altos, aí você vai ter que trabalhar desesperado para fazer uma entrada a mais para bancar estes recursos que já estão em déficit, para o nome não ir para a SPC, para o Serasa, coisa assim. Então, você deve administrar o seu tempo e suas finanças de uma forma a não se comprometer financeiramente ao ponto de depois não ter tempo para se dedicar à causa de Deus, às coisas de Deus. Porque muitas vezes a gente gasta com coisas porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo tem, eu quero ter também. Mas não é esse o plano de Deus. Há um outro grupo de pessoas que até dizem: mas a gente tem que estar preparado como se Jesus viesse agora, mas temos que trabalhar como se ele viesse daqui a 100 anos. Tudo bom, então esteja realmente preparado como viesse agora. Mas parece que tem pessoas que estão querendo se contentar com essa linha de pensamento: tem que estar preparado como se viesse agora e trabalhar como viesse há 100 anos, mas estão mais preocupados com o trabalhar de 100 anos do que com o estar preparado do agora. Então, está observando? Então, vamos então trabalhar, mas vamos dar prioridade ao preparo. O preparo é mais importante. Você não tem nota de garantia. Você não sabe quando é o seu último dia, quando é o seu último momento. Por isso você tem que viver com Deus a cada instante. Porque você vivendo com Deus a cada instante, se porventura você for chamado a qualquer momento para repousar no pó da terra, você vai repousar na comunhão com Deus para ser convidado a ressurgir na vinda do Senhor para a eternidade. E se porventura você é agraciado com a bênção de permanecer vivo até a vinda do Senhor, que eu creio que não vai demorar muito, então, meu querido, muito bom. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos viver com Deus e na nossa vida, do nosso dia a dia, sermos um testemunho para os outros. Eu estive vendo o caso de uma senhora íntima minha e ela contou que ela conheceu a mensagem da salvação, do adventismo, através de uma colega de trabalho que na hora do almoço perguntou para ela: você diz que é evangélico? Sou evangélico sim. Tá. Não vou dizer de que igreja evangélica que ela era. E aí essa senhora que estava abordando a ela era uma adventista. Falou assim: você já fez algum curso bíblico? Não. E tem? Como que é? Ela ofereceu o curso e se dispôs, e todos os dias, as duas trabalhavam na mesma empresa, na hora do almoço, almoçavam mais rápido para aproveitar aquele tempinho para estudar a Bíblia juntos. Ela estudou, se interessou, conheceu, se aprofundou e decidiu servir o Senhor de todo o coração, de toda a alma, por todos os seus dias no adventismo. Meus queridos, estão observando como que é? Para mim é importante que você sirva ao Senhor de todo o seu coração e que faça conforme os ensinos sagrados lhe ordena. Isso é importante para mim, para o seu próprio bem. Então, aproveite a oportunidade, não perca tempo não. O tempo de Deus é o tempo que Ele coloca à sua disposição, com a responsabilidade de você administrar esse tempo, de forma que você possa viver e viver relativamente bem nos poucos dias que nós temos nessa terra, nos preparando para a eternidade a cada instante. Não esqueça de uma coisa: o mais importante agora não é simplesmente viver nessa terra, mas é estar preparado para a eternidade. Jesus lhe aguarda com ansiedade, porque Ele quer lhe fazer um convite. E Ele quer dizer para você: bem-está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa palavra é preciosa, Ele quer dizer para você. Então, vamos nos colocar nas mãos dEle, para que Ele possa nos dar alegria
de termos esse convite precioso. Que Deus seja louvado. Eu quero viver essa intimidade com Deus. E eu penso que vai valer a pena você também. Se você quer viver essa intimidade com Deus, diga no seu coração: eu quero viver essa intimidade com Deus. Deus vai lhe abençoar. Vou colocar mais uma vez o meu telefone à disposição do WhatsApp nesse vídeo e você vai poder, entendeu? Entrar em contato comigo e nós vamos, entendeu? Passar para você as instruções básicas, fundamentais e indispensáveis para que você tenha uma intimidade perfeita com Deus, o conhecimento necessário para viver no dia a dia esse preparo para a vinda do Senhor, essa comunhão. Não é se preparar no futuro. Eu quero estar preparado quando Ele vier. Não, eu quero estar preparado agora, porque eu não sei quando Ele vem. Eu também não sei quando que eu vou, quando é o meu dia de ser chamado. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que você diga agora no seu coração: eu quero servir ao Senhor, eu quero aprender mais sobre essa mensagem tão preciosa. Que Deus te abençoe. Nos veremos no próximo vídeo, na próxima semana, quando vamos falar sobre o tempo santo. Que Deus te abençoe. Um abraço.